Teleaula Parnamirim. Olá, eu sou Manassés, professor de Geografia aqui do município de Parnamirim. Vamos começar mais uma aula. No caso, o tema da aula de hoje é a localização no espaço geográfico. Então, como nós vimos na aula passada, nós estudamos a Rosa dos Ventos, orientação. Então, o mapa mental que nós estudamos, né, que é aquele mapa que nós temos na nossa cabeça, na nossa mente, né, que nós criamos com os pontos de referência, né? Então, o uso da bússola, né? Nós também falamos a importância da bússola e a Rosa dos Ventos, né? Que é constituída pelos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, os 4 pontos colaterais, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste, e os 8 pontos subcolaterais, que são resultado da somatória dos pontos cardeais com os pontos colaterais. Então, para a gente se deslocar de um lugar a outro, é interessante a gente conhecer aquilo que a gente viu sobre orientação na nossa aula passada. Então, as coordenadas geográficas, né, para localizar com precisão cidades, vilas, montanhas, países, navios, no caso em alto mar, os cartógrafos. O cartógrafo é aquele estudante que projeta mapas, que estuda na formação de mapas. Então, não é qualquer pessoa que desenha um mapa, é uma pessoa que passa anos estudando, calculando, né, se especializando na produção de mapas. Então, esses cartógrafos, eles criaram linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias ajudam justamente nas coordenadas geográficas. Essas linhas são chamadas de paralelos e meridianos. Esses paralelos e meridianos ajudam nas coordenadas geográficas. Por exemplo, esse mapa aqui, ele mostra justamente os paralelos, né, nesta direção, leste e oeste, e no caso, os meridianos, né, de norte a sul. Então, os meridianos estão aqui na vertical e os paralelos estão aqui na horizontal. Então, esses pontos, quando uma linha se cruza com outra, no caso aqui o ponto A, você tem uma linha na horizontal, né, um paralelo, com uma linha na vertical, um meridiano se cruzando e dando aí uma coordenada geográfica, né? Então, os paralelos terrestres, que são, o principal, né, deles é a linha do Equador. A linha do Equador, ela divide justamente a Terra em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Então, hemisfério, né, M quer dizer metade, esfério de esfera, né? A Terra tem um formato, né, esférico, né, parecido com uma esfera, apesar da Terra não ser esférica, não ser redonda, ela é parecida, né? Parecida com uma esfera. Então, hemisfério, metade da esfera. Então, o Equador, essa linha aqui, ela divide a Terra em hemisfério norte, metade norte, e hemisfério sul, metade sul. Então, ela é de grande importância justamente nesse estudo, né, dos paralelos. Então, nós temos aqui, ó, os paralelos estão cortando a Terra, né, na posição horizontal, né? O globo terrestre é representado pela circunferência, né, paralelas, no caso, a linha do Equador, né? Por causa da forma da Terra, os paralelos diminuem à medida que se afastam da linha do Equador. A linha do Equador é mais larga, né, e ela vai diminuindo à medida que chega ou no polo norte ou no polo sul da Terra. Então, esses paralelos, essas linhas imaginárias vão diminuindo justamente quando vai chegando aos polos, né? Por causa desse formato, né, esférico. Então, a linha do Equador aqui na cor vermelha divide a Terra em hemisfério norte, né, parte superior norte, e hemisfério sul, né, parte ao sul do Equador. Então, os paralelos de referência são o Círculo Polar Ártico, né, que justamente vai medir a área mais fria da Terra. No caso, esses pontos de referência, eles se dão justamente pelo aquecimento da Terra, relacionado ao Sol, que é o responsável, né, pela temperatura na Terra, um dos principais responsáveis pela temperatura na Terra. Então, o Círculo Polar Ártico
marca justamente essa região da Terra que é mais fria, no caso, na porção norte, no hemisfério norte. Já no hemisfério sul, é o Círculo Polar Antártico, né? Então, é a região mais fria da Terra na porção sul, no hemisfério sul. O Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nós temos a faixa mais quente da Terra, justamente porque é onde os raios solares incidem de forma mais direta. Então, nós temos a área demarcada pelo Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, chamada de área intertropical, entre trópicos. Então, por estar entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, essa faixa da Terra é a mais quente. Só para lembrar aqui, ó, você tem aqui a América do Sul, no caso o Brasil, no caso o Parnamirim aqui, no caso no Rio Grande do Norte, nós estamos aqui entre o Trópico de Capricórnio e entre o Trópico de Câncer. Por isso que aqui as temperaturas são elevadas durante todo o ano, sempre ali na casa dos 30 graus, né? Então justamente se dá por causa da nossa posição geográfica no globo e a incidência dos raios solares, né, de forma mais direta aqui sobre o nosso estado, sobre o nosso município. Por isso que nós não temos uma grande variação de temperatura, né? Nós sempre temos temperaturas mais quentes ao longo do ano, justamente por essa posição. Então, os pontos, né, os paralelos de referência são o Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então, os meridianos. O meridiano zero, né, 0 grau, é o meridiano de Greenwich, né? É o meridiano principal, ou também chamado de meridiano de origem. Por que esse nome, Greenwich? Foi justamente porque os cartógrafos, os astrônomos que estavam formulando esses mapas, eles estavam num observatório, né? O Observatório de Greenwich, que fica no bairro de Greenwich, lá em Londres, na Inglaterra. Então, por isso eles batizaram esse meridiano, o meridiano de 0 graus de Greenwich. E é tanto que o meridiano de Greenwich, ele corta justamente a cidade de Londres, né? Então, o meridiano de Greenwich, ele divide a Terra também em 2 hemisférios. O hemisfério leste ou oriental e hemisfério oeste ou ocidental. Então, nós vemos aqui o Brasil, né? A América do Sul. Então, nós estamos à esquerda do meridiano de Greenwich. Nós estamos a oeste do meridiano de Greenwich. Então, nós moramos no ocidente. Já, por exemplo, o Japão, né? O Japão está à direita do meridiano de Greenwich, né? Está no oriente. Então, por isso que chamamos os japoneses e os asiáticos de orientais. Por quê? Porque eles estão à direita, né? A leste do meridiano de Greenwich, estão no oriente. E nós que estamos à esquerda, a oeste, nós somos ocidentais, né? Nós estamos, né, à esquerda do meridiano de origem, o meridiano Greenwich. Então, a Terra também é dividida em 2 partes, leste ou oriente, ou oeste ou ocidente. Então, se a gente pegar, né, a posição do Brasil, né, na superfície terrestre, o Brasil faz parte, né, de três desses 4 quadrantes, né? Por exemplo, o Brasil aqui que está destacado, né, nessa cor rosa, o Brasil está a oeste do meridiano de Greenwich, então nós estamos no ocidente, mas o Brasil é cortado pela linha do Equador, que a linha do Equador é responsável por dividir a Terra em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Então, o Brasil, por ser cortado pela linha do Equador, o Brasil tanto está no hemisfério norte, como também no hemisfério sul, só que grande parte do nosso país está no hemisfério sul, né? Porque você tem uma pequena parte aqui da região norte, né? Alguns estados são cortados pela linha do Equador. Então, uma pequena porção do Brasil está no hemisfério norte e a grande maioria, grande porção do nosso território está no hemisfério sul. Então, o Brasil está no hemisfério norte, o Brasil está localizado também no hemisfério sul e no hemisfério
oeste, no hemisfério ocidental. O Brasil só não faz parte do hemisfério oriental, né? Do hemisfério leste. Então, o meridiano de Greenwich, ele tem um antípoda. O que é um antípoda? É o que está ao contrário, que está do outro lado. Então, o meridiano de Greenwich, ele está a 0 graus e o seu antípoda a 180 graus, né? Um giro pela metade, né? Tipo, um skatista, né? Quando ele dá um giro, ele sai da direita para a esquerda, ele dá um giro de 180 graus, né? Um giro completo, 360 graus. Então, o Greenwich está no 0, o seu oposto, 180. Esse oposto, né? Esse oposto é chamado justamente de linha internacional de data. Por quê? É lá que muda a data, que muda o dia. Se hoje é quinta e no outro lado é sexta, quem vai determinar é a linha internacional de data, justamente porque ela divide, né, um dia do outro. Então, é o antípoda do meridiano de Greenwich. Então, quando você, de um lado da Terra, do Greenwich até a linha internacional de data, você vai ter o hemisfério leste e o outro lado, o hemisfério oeste. Então, nós chegamos aí na latitude e longitude, né? A latitude se dá da linha do Equador até o Polo Norte ou até o Polo Sul. E a longitude de Greenwich a qualquer ponto da Terra, né? A qualquer ponto, seja a leste ou seja a oeste, né? Então, nós temos latitudes e longitudes, né? Aprofundando. Então, a latitude é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície da Terra até a linha do Equador. Então, essas linhas, né? No caso, os paralelos, ela ajuda, né? No caso, essas linhas imaginárias, chamadas de paralelos, ajuda na medição em graus na questão da latitude. Então, da linha do Equador até o círculo polar ártico ou até o círculo polar antártico, você vai ter aí a latitude. No caso, vai ser justamente cortado, né? Justamente, olha, aqui nesse outro mapa nós podemos ver as regiões de baixa latitude. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais baixa a latitude será. Quanto mais distante da linha do Equador, mais alta a latitude será. Então, nessa cor vermelha, nós temos aqui uma região de baixa latitude. Então, o nosso Brasil, né? No caso aqui, ó, a esquininha aqui, Rio Grande do Norte, Parnamirim, vai estar numa região de baixa latitude, né? Já essas regiões intermediárias, na cor laranja, vai estar representando as regiões de média latitude. Se a gente pegar aqui, você vai ter a parte final da América do Sul, né? Chegando aqui na região de média latitude, e o Círculo Polar Antártico, aqui onde está a Antártida, aquele continente gelado que nós vimos nas aulas anteriores, vai estar uma região de alta latitude, as regiões mais frias do globo terrestre, né? Então aqui, tanto no norte como também no sul, você vai ter regiões de alta latitude. Então, baixa, média e alta no hemisfério norte, baixa, média e alta no hemisfério sul. Então, o Equador, 0 graus. Então, vai de 0 a 90 graus. De 0 a 90 graus também ao norte. Então, nós temos aí a questão da latitude, em relação à linha do Equador, a qualquer ponto, né, até o norte, ou a qualquer ponto até o sul, né? Nós vamos ter medindo aí a nossa latitude. E a longitude? A longitude é a distância medida em graus de qualquer ponto na superfície terrestre até o meridiano principal de Greenwich, né? Então, como o meridiano de Greenwich é a linha que delimita os hemisférios oeste e leste, né? Ele é o divisor, né, da Terra, né, nesses dois hemisférios, né? Olha aqui. Então, essas linhas verticais, né, de norte a sul,
são marcadoras da longitude. Então a longitude vai de Greenwich e todas essas linhas a leste até chegar lá à linha internacional de data, vai ser o leste. De Greenwich a todas essas linhas até chegar à linha internacional de data, que é o antípoda do Greenwich, o outro lado do Greenwich, vai ser o hemisfério oeste. Então a longitude ela é demarcada pelos meridianos. Então, voltamos a falar do GPS, né? Que é uma sigla em inglês para Global Position System, no caso, Sistema de Posicionamento Global. Então, o GPS, por exemplo, que nós encontramos nos celulares, naqueles aparelhos que são utilizados nos carros, que tem nos navios, que tem nos aviões, né? Nos trens e diversos meios de locomoção, né? Ele nos ajuda justamente utilizando os meridianos e os paralelos, vão dar as coordenadas geográficas. Então, o GPS, ele vai ligar o ponto dos meridianos, né, com o ponto dos paralelos, ele vai ligar esses pontos, né, e vai chegar na localidade que eu quero. Então, o GPS, ele é muito utilizado hoje. Por exemplo, existe um sistema de navegação, né, que é ligado por satélites, né, o GPS. Então você manda a informação no aplicativo do seu celular, ou no computador, ou em outro dispositivo. Esse aplicativo vai se comunicar, né, através da antena do seu celular com o GPS, no caso com os satélites que vão estar lá orbitando a Terra. Esse satélite vai mandar uma informação e você vai conseguir chegar à sua localidade. Então, o GPS hoje ele é fundamental na navegação. Hoje nós utilizamos, por exemplo, tem muita gente que utiliza para correr, por exemplo, para praticar uma atividade física, seja andar de bicicleta, aí coloca lá no GPS e o GPS diz o trajeto que você fez, quantos quilômetros você percorreu, em quanto tempo você fez, né? Então, hoje utiliza também para meios de transporte, né? Como por exemplo, você tem aí aplicativos, né? que ajudam no transporte urbano. Por exemplo, você tem linhas de ônibus hoje, né? Em algumas cidades, utilizam o GPS justamente para você saber em qual horário o ônibus vai chegar. Tipo, se você vai esperar 10 minutos, se você vai esperar 5 minutos, o horário que o ônibus vai passar na parada que você aguarda. Então, é muito importante justamente porque ajuda a sociedade em diversos meios de como gastar o tempo, como utilizar o tempo, qual o melhor trajeto. Então, é um sistema que utiliza os meridianos e os paralelos, utiliza as coordenadas geográficas aliada à tecnologia, justamente para localizar, para chegar ao local desejado. Então, hoje em dia nós temos essa ferramenta que é muito boa, muito importante para a questão da localidade. Então, se você tem um GPS, você fica mais fácil de encontrar os locais, né, que você deseja, chegar a um determinado local, né, e tal, pegar um meio de transporte, seja um táxi ou transporte por aplicativo. Ele vai utilizar o GPS e vai chegar no seu local. Não precisa, às vezes, você nem explicar muito bem a localidade, né? O que hoje também se tornou também uma ferramenta que deixa que as pessoas não observem o espaço geográfico ao qual vivem. Então, é importante você utilizar essa ferramenta que ajuda, né, na localização, na orientação, mas também você deve conhecer os pontos de referência, você deve conhecer a paisagem, você deve conhecer o espaço geográfico que você habita. Justamente porque se um dia você não puder contar com essa ferramenta, né, sei lá, por falta de internet, ou o celular descarregou, né, ou esqueceu o celular em casa, você vai conseguir chegar em casa, você vai conseguir se orientar, você vai conseguir chegar na localidade que você deseja, através dos meios de orientação, utilizando os pontos cardeais, através das estrelas, né, como a gente viu na aula anterior, do Sol, né, do Cruzeiro do Sul, tal. Então, isso vai ajudar a você se orientar. Então, nós vamos falar agora também sobre a altitude. Altitude é diferente de altura. Por exemplo,
Por exemplo, você tem aqui essa representação, né? Que você tem um rio e tal, e você tem umas montanhas. Você tem montanhas. Então, a altitude, ela sempre vai ser medida em relação ao nível do mar. Então, o nível do mar é altitude zero. Lá no topo da montanha, você tem aqui 4 quilômetros, então 4.000 metros. Então, a altitude dessa montanha em relação ao nível do mar, que é zero, né? Então, de zero, do nível do mar até o topo da montanha, 4 quilômetros. Mas, por exemplo, se eu pegar aqui a base da montanha, que está a 3 quilômetros de altitude, e eu for medir a altura da montanha, no caso vai da base até o topo. Então, da base até o topo da montanha, nós temos aqui a diferença de 1 quilômetro de altura. Ou, por exemplo, se eu colocasse uma casa aqui na base da montanha e perguntasse qual a altitude desta casa, a altitude, ó, de 0 até a 3 quilômetros, a altitude desta casa seria, né, seria 3 quilômetros, mais digamos 3 metros de altura da casa, não, 3 quilômetros e 3 metros de altitude. E qual seria a altura da casa? 3 metros, né? Então, na nossa cidade, por exemplo, tem regiões da nossa cidade que está a 40 metros, a 70 metros de altitude. Mas, por quê? A altitude é em relação ao nível do mar. Se você estiver na sua casa, que tem 3, 4, 5 metros de altura, a altura ela vai ser medida de onde? Da superfície, no caso do chão, até o teto da sua casa, né? É tanto que como nós vamos medir a nossa altura, né? Uma pessoa tem altura, então, dos pés até a cabeça. Então, nós não medimos a nossa altitude, né? Nós medimos a nossa altura. Então, a altura da casa vai do piso até o teto, podendo ser 3, 4, 5 metros. Agora, a altitude desta casa vai ser em relação ao nível do mar. Então, essa casa pode estar a 53 metros de altitude, a 73 metros de altitude, porque a altitude ela vai ser medida em relação ao nível do mar. Então, para a gente não confundir altitude com altura. Então, a altura você mede do piso, do chão, da superfície até o teto, a parte superior dela. E a nossa querida altitude em relação ao nível do mar. Por que foi criada a altitude? Justamente para você medir montanhas, para você medir regiões mais elevadas do país, porque nem tudo na superfície terrestre é plano, o relevo ele é ondulado. Então, numa mesma cidade você vai ter altitudes diferentes em relação ao nível do mar. E essas altitudes vão variar de acordo com a superfície, da rugosidade da superfície terrestre. Então, a altitude nos ajuda a medir, né, determinada localidade, se ela vai estar mais elevada ou mais baixa em relação ao nível do mar. Em algumas localidades, a altitude pode ser negativa, no caso, abaixo do nível do mar. Então, você tem, por exemplo, a região do Mar Morto, que a altitude é negativa, está vários metros abaixo do nível do mar. Isso dá porque o relevo ele é ondulado e chega numa parte que ele vai ter um vale, uma descida, né? Uma descaída, como chama. Então, essa parte, né, dessa altitude ela vai ser negativa, diferentemente, por exemplo, aqui de Parnamirim, que a altitude ela é positiva. Por que positiva? Porque está acima do nível do mar. Então, nossas altitudes aqui em Parnamirim não são tão elevadas, nós não vemos montanhas, por exemplo, mas tem cidades que têm montanhas. Então, essa montanha, ela vai ser medida pela altitude. Então, é muito importante a gente saber a diferença entre altura e altitude. E também não confundir com a nossa latitude, que é a diferença da linha do Equador até os polos, né? Então, são palavras, né, parecidas, mas com sentidos totalmente diferentes. Então, é muito importante que vocês observem justamente isso. Então, desde já, agradeço a todos vocês pela presença, agradeço a vocês pela compreensão.
saiba que nós estamos aqui para ajudá-los, né? Essa aula foi preparada com muito carinho e desde já quero que todos fiquem com Deus e tenham uma ótima semana e até a próxima aula. Muito obrigado a todos.